Fala Dev! E aí, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender como que a gente consome uma API criada dentro do Next. Para você que está tendo os primeiros contatos com o Next agora, o Next a gente tem a possibilidade de a gente criar uma API dentro dele mesmo. Para que a gente não precisa criar um servidor externo ali, um servidor Node, a gente não precisa usar um PHP, um Golang, enfim, qualquer outra estratégia que você acabe criando aí um servidor. Então a gente pode criar internamente ali no Next, que ele tem a questão do SSR, né, que é renderização pelo lado do servidor. Então a gente vai aprender como que a gente faz isso, como que a gente consome. E nesse endpoint que a gente vai criar hoje, a gente vai retornar um token. Então a gente vai aprender também como que a gente trabalha com JWT. Nosso token vai ter a validade de 24 horas, então você vai entender como que a gente cria um token, como que a gente dá uma validade para ele de 24 horas. A gente vai aprender como que trabalha também com variáveis de ambiente. Então, para você que não sabe como que trabalha com uma variável de ambiente, ou até mesmo não sabe o que é uma variável de ambiente, hoje eu vou explicar também o conceito, como que funciona. A gente vai aprender a trabalhar também com enum. O que que é um enum? Para que serve um enum? Então, a gente vai aprender a trabalhar com ele também. Então, hoje é um vídeo muito importante, é um vídeo com bastante conceito. Então, eu peço que você preste bastante atenção, dê bastante atenção. Se você não está naquele momento que você está, vou assistir esse vídeo, não é o momento para você assistir. Então, o momento é agora que você fala assim, agora eu quero assistir esse vídeo. Então, para você prestar bastante atenção, que vai fazer muito sentido. Tem bastante conceito importante que você tem que sair daqui aprendendo, que você tem que sair daqui com isso bem cravado na sua cabeça. Tanto que eu falo para você, se não ficou talvez bem nítido, assista de novo, de novo, de novo, mas tenha certeza que você aprendeu o conceito. E o vídeo de hoje eu queria oferecer ele para o meu enteado Giovanni. Giovanni, vem para o mundo da programação, Giovanni. Então eu queria oferecer para ele. Então você está vendo a foto dele aqui. Aqui. Bom, em algum canto dessa tela você está vendo a foto dele. Então vem comigo nesse vídeo, que esse vídeo é muito importante, é bastante conceito e vai valer muito a pena, beleza? Então bora lá. Bom, então vamos lá então. Mas antes, fazer um pequeno alinhamento. Pessoal, eu sempre gosto de começar os vídeos partindo daquele conceito Baby Steps. Para quem não sabe o que é o Baby Steps, a gente vai evoluindo o código bem passo a passo. Então o que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Ó? Nesse vídeo não, né? Que eu faço em outros vídeos também. Eu vou entrar no GitHub, eu vou clonar o projeto, eu vou criar uma branch, eu vou rodar o npm install ou o yarn para fazer isso tudo. Então se você é aquela pessoa que já tem uma boa base, que você já quer partir direto para o código, então adianta o vídeo nesse momento, adianta um pouquinho o vídeo para você chegar na parte do código, porque inicialmente a gente vai rodar aqui, fazer toda essa configuração, pensando naquelas pessoas que caíram no vídeo agora, que caíram no canal agora, melhor dizendo, então está conhecendo agora, então que vai clonar o projeto, então eu quero clonar junto esse projeto, para se por acaso der algum problema, a gente já resolva junto, eu passo pelos mesmos erros, a gente conserte da mesma forma, todo mundo junto, beleza? Então, você, que está com uma expertise maior, adianta o vídeo, senão, vem comigo. E você que ficou até agora, esse vídeo faz parte de uma playlist que a gente vem evoluindo um código desde a criação de um projeto de Next. Então a gente já veio fazendo a configuração do Material UI nele, a gente já criou o Editor Config, o ESLint, a gente fez toda uma configuração, então é nesse ponto que a gente vai partir agora, tá? Então eu vou vir aqui agora ó, no repositório do projeto, que também está na descrição desse vídeo, então se você não tem ele ainda, você pode clonar aqui, o repositório é público, tá? Então você pode pegar lá. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou copiar aqui a minha URL aqui com SSH, porque eu já tenho a minha chave SSH configurada. Vou criar uma pastinha nova aqui, ó, que eu vou chamar ela de aula underline YouTube. Então aqui a partir do meu terminal eu vou dar um git clone e vou colar aquele código que eu acabei de copiar, aquela URL. Fazendo isso eu vou clonar o projeto aqui na minha máquina, ok. Projeto clonado. Dentro da minha pasta agora eu tenho todos aqueles arquivos que eu tenho lá no repositório do GitHub. Eu vou simplesmente acessar, agora abrir ele com o meu VS Code. Então eu vou vir a code ponto. Belezinha, abriu ele aqui. Vou fechar meu terminal porque eu não vou utilizar mais. Posso até fechar essa pasta aqui de trás também que eu não vou utilizar a mais. Vou maximizar aqui para vocês. Então beleza, é assim que está o nosso projeto. Eu vou acessar aqui ó, a última branch que a gente fez a atualização, que foi a parte que a gente configurou
o ESLint, o editor config, que a gente deixou o projeto todo bonitinho. Então eu vou acessar aquela branch ali, ó, que é essa daqui, ó lá, Configuring ESLint Prettier Editor Config. Então eu vou clicar aqui, vou acessar a minha branch ali. Então eu posso vir aqui no meu GitHub, ó, se eu acessar aqui a main, eu vou ver que eu vou ter algumas branches aqui. Se eu acessar View All, então eu tenho as minhas branches todas aqui. Então eu vou vir aqui no meu código, agora ele está aqui. Se eu abrir meu terminal aqui nesse momento e tentar rodar aqui, ó, um yarn dev para executar o projeto para ver como que ele está, ele vai dar um problema. Primeiro, por que ele deu esse problema? Porque toda vez que eu clono um repositório do GitHub, ele vem sem a minha pasta Node Modules. Então eu tenho que rodar um npm install ou um yarn para que isso possa acontecer. Só que antes de mais nada, eu não quero fazer isso tudo nessa branch que eu tenho aqui agora. Eu quero criar uma branch a partir dela. Eu quero criar uma ramificação, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar um clear aqui e vou criar um git checkout -b e vou criar aqui, ó, a minha branch com o nome de... vou colocar em português mesmo, ó, criando primeira requisição. Bom, deu enter aqui, olha lá, ele switched a new branch to a new branch. Então agora eu estou na minha nova branch, tanto que ele está aparecendo aqui embaixo para mim. E vou rodar aqui um clear para limpar o terminal, porque eu tenho toque, não gosto de ver as coisas sujas ali. Eu vou simplesmente vir aqui rodar um yarn. Enter. Ele vai instalar os pacotes que eu preciso. Que pacotes são esses? Se eu vir aqui no meu package.json, eu tenho aqui nas minhas dependências, ó, ele vai instalar tudo isso, ó, o Next, o React DOM, e mais essas outras bibliotecas, outras libs que a gente utilizou aqui, ó, que é o do ESLint, do Prettier, Import Helpers, enfim, tudo que a gente vai utilizar no nosso projeto. Então quando eu rodo o yarn, ele cria essa pastinha aqui para mim, ó, ele acaba criando essa pastinha Node Modules aqui, tá? Para que a gente consiga executar o projeto. Então se eu vim aqui agora e rodar um yarn dev, ele deve executar o projeto. Yarn dev, ele deve abrir o projeto. Então se eu rodar aqui, ó, localhost 3000, startou, beleza. O projeto está funcionando, belezinha, sem problemas nenhum. E o que eu vou fazer aqui agora então? Vou parar o projeto e a gente já vai começar a estruturar o projeto de uma forma que ele fique organizado pra gente, tá? Pensando que agora ele está pequeno, então é melhor a gente já estruturar ele a partir de pequeno para quando a gente tiver vários arquivos, ele fique de uma forma mais fácil a organização dele para a gente encontrar as coisas que a gente quer fazer aqui. Então o que eu vou fazer? Ó? Primeira coisa, para você que vem do React, vai ficar meio comum, eu vou criar uma pasta src, que é o source. Então se a gente vir aqui, ó, no Google, eu gosto sempre de traduzir para mostrar que código, muitas vezes ele é bem autoexplicativo. Então vou entrar no site aqui, ó. Source, o que é a página source? É a fonte do meu projeto. Então o que eu vou criar? Eu vou criar uma página não, vou criar uma pasta onde fique todas as fontes dos arquivos que eu quero acessar ali, tá? Então eu vou vir aqui, ó, minha pasta src, eu vou jogar dentro dela, eu vou jogar o meu styles, que eu quero que ele fique ali, também vou jogar o meu pages para cá. Então aqui agora dentro do meu source, eu sei que eu vou centralizar todos os códigos da minha aplicação, então vai estar tudo ali dentro. Poderia criar uma pasta que se chamasse Batatinha? Poderia criar uma pasta que se chamasse Xablau? Não, não poderia. Ou melhor, você até poderia, mas seu projeto não funcionaria. Para funcionar, ela tem que obrigatoriamente estar com o nome de src. Tanto que se eu rodar meu projeto aqui, ó, novamente, você vai ver que ele não vai dar erro nenhum, não precisei modificar nenhum tipo de importação no meu projeto. E se eu vim aqui e rodar agora um localhost 3000, você vai ver que o meu projeto está funcionando absolutamente tranquilo, sem problema nenhum. Simplesmente eu fiz uma reestruturação de pasta ali. Então, sem problema. Vou parar ele aqui agora. E o nosso próximo passo aqui, o que é? Eu quero mostrar para vocês como que funciona a API. Quando a gente cria um projeto do Next utilizando o CNA, que é o Create Next App, a gente tem o CRA, que é o do React, que é o Create React App, ele automaticamente cria do Next, ele cria essa pastinha aqui, API, e dentro dela eu já tenho uma API funcionando aqui, ó. Tanto que se eu vim aqui no meu projeto, novamente, eu rodar ele aqui e acessar pelo meu navegador
o localhost 3000, ele vai acessar a aplicação, ok, tá tudo funcionando, mas se eu acessar aqui, ó, API barra hello, que é o que ele está rodando ali, ó, ele me traz aqui como resposta, ó, John Joe. Por que ele está trazendo John Joe? Porque é o que tem aqui, ó lá, John Joe. Se eu modificar aqui, por exemplo, para Emerson Saturnino, vou salvar aqui, olha lá, compilado com sucesso. Se eu vim aqui na minha aplicação, atualizar ela, Emerson Saturnino. Lembrando que quando a gente fala de API, ele não tem um hot reload, igual a gente tem na parte do front. Então, quando eu atualizar alguma coisa na API, eu tenho que vir aqui e atualizar ela para que tenha efeito. Então, ele está mostrando aqui para mim, ó, Emerson Saturnino. Só que eu não quero ficar acessando a todo momento isso pelo navegador, porque quando a gente está com uma rota GET, para você que está vindo, eu acredito que você conheça, a gente tem os verbos HTTP, que é o GET, que é o POST, que é o DELETE, que é o PATH, que é o UPDATE e assim por diante. Por padrão, o Next, quando a gente cria, quando a gente tem a rota aqui e a gente não especifica qual tipo que é que a gente está acessando, a gente tem o GET. Então eu estou fazendo uma requisição GET aqui nesse momento. Tanto que se eu vim aqui no meu navegador, eu vou inspecionar aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai conseguir pegar aqui para mim. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Vou acessar aqui, ó, a rede. Parar aqui, deixa eu tentar dar um F5, eu não sei se ele pega por aqui. Não, por aqui ele não pega. Mas depois eu vou mostrar isso aí no front, como que funciona. Então toda rota que eu crio aqui, ela é uma rota GET. Então eu pego alguma informação. E o que a gente vai fazer? Para a gente não precisar ficar acessando isso via navegador, eu vou vir aqui no Insomnia, então você pode baixar o Insomnia no teu computador. Lembre que o Insomnia ele funciona tanto para Windows, quanto para Mac, quanto para Linux, ele é gratuito. Então baixa ele aí para a gente estar utilizando. Eu vou vir aqui nele, ó, eu vou criar uma rota para a gente acessar lá. O seu, ele vai vir sem essa pasta aqui, que eu vou até deletar aqui para a gente fazer do zero. O seu, quando você abrir ele pela primeira vez, ele vai estar assim, tá? Então você acessa aqui, ó, você cria uma pastinha nova aqui, ó, que eu gosto da organização. Eu vou falar que todas as minhas rotas GET eu vou colocar aqui dentro. E aqui dentro eu vou clicar aqui, ó, Click to add the first request, ou seja, eu vou criar minha primeira requisição. E qual a requisição que eu quero fazer? Se eu vir aqui no meu navegador, eu vou copiar essa URL aqui, eu vou vir aqui no meu Insomnia e vou colar. E agora quando eu clicar aqui em Send, olha o que ele vai fazer. Ele fez aquela requisição ali para mim, olha lá, Emerson Saturnino. Tanto que se eu vir aqui agora na minha aplicação e modificar isso daí, onde está Emerson Saturnino, eu vou colocar aqui, ó, canal programador Nômade. Vou salvar aqui, olha lá, ele compilado com sucesso. Vou vir aqui no meu Insomnia, vou fazer a requisição de novo. Tá aí, canal Programador Nômade. Por que Programador Nômade, gente? Para quem não sabe. Para quem não sabe, eu sou programador. Eu trabalho como professor na Tribe. Atualmente eu estou na turma 26, dando aulas. Inclusive, essa semana a gente vai partir para a aula de RTL, que é para teste. Então, se você é um aluno meu, está no canal aqui acompanhando essa aula. Então, se prepara, porque essa semana a gente tem aula de RTL, tá? E eu vivo como nômade digital. O que é o nômade digital? Trabalho com tecnologia. Para mim, o importante é a internet. Então, eu posso trabalhar de qualquer lugar, sendo que eu tenho internet. Então, atualmente estou em Sergipe, cidade linda, maravilhosa, tá? Estou aqui em Aracaju. Viveria aqui facilmente de todos os lugares que eu já passei. Vou até deixar uma listinha aqui do lado, se você quiser saber por onde eu já passei. De todos os lugares que eu já passei, aqui seria um lugar que eu elegeria para falar, ó, moraria aqui, porque é maravilhoso. Que tô aqui há uma semana e já me apaixonei pela cidade. Então é por isso, tá? Então vamos voltar ao foco aqui, né? Porque às vezes eu disperso um pouco. Então tem aqui, ó, tô fazendo a minha requisição, já está funcionando tudo normal. Se eu vim aqui no meu código, vou aqui, tá aqui, programador Nômade. Tudo funcionando como eu espero que funcionaria mesmo. Deixa eu me ajeitar aqui na minha cadeirinha. Então, beleza. E agora, o que eu quero passar aqui para vocês? Como a gente já viu uma API funcionando, a gente já entendeu que a gente consegue acessar essa API via o Insomnia ali, a gente não precisou nem criar um servidor Node ali, a gente simplesmente veio, pegou o que o Next já tinha trazido ali pra gente, que ele já tinha criado ali pra gente, a gente só está utilizando. Agora eu vou passar para vocês o conceito
de envs, de variáveis de ambiente. O que é uma env? O que é uma variável de ambiente? Para você que não conhece, imagina que em determinados momentos no seu código, você vai ter informação sensível ali, que você não quer simplesmente vir escrevê-la no código. Imagina que eu tivesse aqui, ó, que eu, por algum motivo, na minha requisição, eu precisasse de alguma senha. Essa senha poderia ser uma senha de acesso a algum droplet, poderia ser algum tipo de informação sensível. Vamos supor que ela estivesse no meu código assim, ó, pass, que ela vai ser uma string aqui, que isso aqui seria uma senha, vamos supor. E eu não quisesse que essa senha tivesse aqui simplesmente assim no meu código. Todo mundo que fosse dar manutenção no meu código, ou até mesmo na hora que ela buildar o projeto, porque lembrando que quando a gente faz o build de uma aplicação, ele transforma essa aplicação em JavaScript para que o navegador ela consiga interpretar. Isso seria buildado, isso seria compilado, então todo mundo, ao inspecionar sua tela e ver o código-fonte, todo mundo conseguiria acessar. Então, por segurança, a gente precisa de alguma estratégia que a gente possa, tipo, encapsular esse código de alguma forma que só pessoas que realmente deveriam ter acesso a essa informação conseguiriam acessar. E como que a gente faz isso? No React, por exemplo, a gente trabalha com envs, no Next também a gente trabalha com env, em outras linguagens também tem algumas estratégias, algumas formas de trabalhar com isso, eu acredito que seja env, também não sou tão ligado em outras linguagens de programação, que o meu foco é React e Next. No Next, a gente pode vir aqui, ó, e criar um arquivo que ele começa com o nome .env.local. Vou criar esse arquivinho aqui, e aqui dentro dele, ó, eu consigo colocar alguma informação. E por padrão, o que eu posso fazer aqui? Ó? Tem que ser com o nome em caixa alta. Eu vou falar que é um next, underline, public, underline, e o nome da variável de ambiente que eu quero criar. Eu vou chamá-la de secret. E aqui dentro dela, para a gente fazer um teste, eu vou copiar esse valor que eu tenho aqui e vou trazer ele para cá. Ó. Deixa eu desabilitar o meu Copilot aqui, que eu não quero que ele fale comigo agora. E vou trazer ele para cá. Então agora eu tenho uma variável de ambiente com esse nome aqui. Ó. Então eu vou salvar. Toda vez que eu trabalhar com variáveis de ambiente dentro de uma aplicação, eu tenho que parar o meu projeto e tenho que rodar ele de novo, porque é uma variável de ambiente, quando ele faz a compilação do projeto, ele precisa incorporar essa variável de ambiente no meu projeto. Tá? Então ele está aqui. Ó. Então agora eu tenho essa env. Mas como que eu acesso ela? Vou dividir a minha tela aqui, para a gente ver o que está acontecendo. Vou fechar aqui, ó. Aqui agora na minha API, que eu estou consumindo, eu vou vir aqui dentro dela, vou até fechar aqui, não preciso das duas telas não. Eu vou vir aqui dentro dessa variável que está aqui, ó, como programador Nomad, o que eu quero fazer? Ó? Eu vou acessar um cara nativo já do Next, que é o process.env.nextPublicSecret. Ele vai estar reclamando aqui para mim, ó, porque está falando que isso pode ser uma string ou pode ser undefined. Por quê? Se essa variável de ambiente minha aqui não existir, ele não pode retornar um undefined aqui para mim. Porque o Next ele criou uma tipagem aqui para mim, falando que obrigatoriamente eu preciso retornar um name, que é o que eu tenho aqui. Ó. Então ele está falando que eu tenho que retornar esse name aqui. Então eu estou retornando e ele está falando que eu tenho que retornar uma string também. Mas isso daqui, ó, ele em algum momento ele pode ser um undefined, porque se não existir, ele vai retornar um undefined. Então o TypeScript aqui já começa a ajudar a gente, sabendo que existe essa possibilidade. Então para a gente resolver isso por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, ele vai me retornar essa env, ou se ele não encontrar nada, ele vai me retornar uma string vazia. Vou salvar aqui, ó, aí ele vai parar de reclamar. Porque se ele não encontrar essa env aqui, ó, que eu acabei de criar aqui, ó, se ele não encontrar ela, ele me devolve uma string vazia. Então já fica aí para vocês, ó, um aprendizado que quando você faz isso daqui, ó, vou pôr uma setinha aqui, fica bonitinha lá, que quando você faz isso daqui, o que ele está fazendo? Ou você me retorna isso, ou você me retorna isso. Então é como se fosse um ternário aqui, a grosso modo dizendo. E aqui, ó, eu vou até excluir isso daqui, ó, para ele não reclamar mais, que não tem necessidade, a gente não vai utilizar isso daqui, ó, eu vou salvar. Então ele está fazendo isso. Então o que acontece agora? Se eu vim aqui no meu Insomnia e rodar a minha URL aqui de novo, ó o que ele trouxe para mim, ó. Ele me trouxe aquele número que agora passa a estar não mais no meu código aqui, ó, visível. Ela passa a estar aqui dentro da minha env. E por que isso é seguro?
Porque aqui no meu git ignore, eu tenho esse cara aqui falando que eu não vou subir isso pro meu GitHub. Que, por exemplo, eu tenho aqui, ó, local env files. Então, ela está falando que tudo que for .env alguma coisa, ele não sobe para o GitHub. Então, esse asterisco aqui ele significa tudo que for a partir do meu .env. Então, eu estou falando aqui ó, que o meu .env.local não vai para o meu GitHub. Ou seja, você trabalhando em um time, você trabalhando em uma empresa, você vai receber esse código, você vai clonar ele na sua máquina, e a pessoa que for responsável por você, se você é um programador júnior ou um programador sênior, enfim, as pessoas vão falar, você precisa colocar essa env no seu projeto. O que é colocar essa env no seu projeto? É simplesmente utilizar isso aqui. Ó. Ele vai mandar um arquivo para você e você coloca esse arquivo no seu projeto, que com isso a sua aplicação roda utilizando essas informações ali, beleza? Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Ó. A gente está utilizando isso daqui, certo? Só que a gente tem um problema quando a gente faz isso. A gente precisa criar algumas estratégias para garantir que a gente está conseguindo acessar essa env. Porque se eu colocar aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui ó, not found. E aqui, vamos supor que eu digitasse o meu nome errado aqui da minha env, porque eu posso vir aqui e digitar qualquer coisa. Vou colocar mais uma letra T aqui, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Ó, eu não consigo... Ó, eu digitei aqui uma letra T a mais, porém ele não deu erro. Ele está dando um erro aqui para mim, que é o meu spell checker aqui, que ele corrige palavras em inglês aqui no meu código. Então, o que acontece? Ó, eu digitei errado o secret aqui, ele não deu problema, não deu erro, só que, se eu rodar o meu Insomnia aqui agora, ó o que ele trouxe para mim. Ele trouxe o not found. Por quê? Porque ele acabou não encontrando essa env aqui, ó, secret com 2T. Por quê? Porque no minha .env.local ele está secret com um T só. Então aqui a gente tem um problema, que pode acontecer erros de digitação. E não é isso que a gente quer. Eu vou salvar aqui de novo, ó. O meu SLint está identando aqui, porque a gente já fez a configuração na aula anterior. Então se você caiu aqui agora, na aula anterior eu mostro como que a gente fez essa configuração. E agora se eu rodar aqui de novo, ó, funcionou. Então a gente precisa de alguma forma criar uma estratégia para isso não acontecer, para não acontecer da pessoa escrever algo errado. E como que a gente faz isso? A gente vai utilizar a estratégia de enum. O que é um enum? É um enumerador. A gente fixa algumas informações ali de uma forma que você não consegue mudar ela. Ela é como se fosse uma variável somente leitura. E dentro dela tem alguma informação. Mas o que é isso, Saturnino? Não estou conseguindo entender direito. Eu vou vir aqui, ó, na minha pasta de API, eu vou criar um novo arquivo, que eu vou chamar ele, ó, vou até copiar o nome aqui, ó, porque eu sou desses que é muito bom para escrever coisa errada. Então eu vou copiar aqui, ó, environments. Eu vou criar um arquivo novo que se chama environment.ts. E o que eu vou ter aqui dentro dele? Ó, eu já vou criar exportando, ó. Vou criar um export, eu vou chamar ele de env enum, que ele vai ser, ou melhor, que ele vai receber um objeto, export, faltou aqui, ó, enum, export enum, e dentro dele eu vou chamar um cara aqui, ó, eu vou chamar ele de secret. Pensando aqui, ó, na minha env aqui, ó, tá vendo que ela chama secret? Poderia dar qualquer nome ali, não tem problema. Nesse caso aqui eu poderia colocar qualquer nome. Só que no nosso caso eu vou colocar secret para ele ficar mais fácil, ficar mais legível. E o que eu vou ter dentro do meu secret aqui, ó? Eu vou ter essa string aqui, ó. Eu vou falar que é esse cara aqui, ó. Vou salvar aqui, ó. Então agora, toda vez que eu chamar o envenum secret, ele vai me retornar esse cara aqui, ó, uma string. E eu posso simplesmente vir aqui agora, ó. Eu vou até remover isso daqui. E vou chamar aqui, ó, proxies.env. Não, proxy.env não, né? Acabei de criar meu num ali, eu tô tentando chamar de novo, ó. Vou chamar esse aqui, ó. Env enum, vou importar ele aqui, vou acessar o ponto secret e vou salvar. E olha o que vai acontecer aqui agora, ó. Se eu vim no meu Insomnia, agora quando eu chamar ele aqui, olha o que ele me retornou. Next public secret. Mas aí você deve estar se perguntando nesse momento, por que eu fiz isso, se ele não está me retornando a minha env? Mas agora, se você começar a pensar, a partir desse momento, não corre mais o risco de eu digitar valor errado.
Então eu não caio mais naquela cilada que eu tinha anterior, que eu coloquei o secret com 2T e ele não me retornou erro. Então eu não tenho mais esse problema, não tenho essa possibilidade mais. Porque se eu vim aqui agora digitar secret com 2T, a nossa configuração marota que a gente fez do S-Lint já vai começar a mostrar aqui pra gente, ó, tem algo de errado. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ó, ele já vai falar unknown word, ou seja, palavra não encontrada. Então ele não existe ali dentro. Então agora não existe mais essa possibilidade de eu digitar alguma coisa de errado. Então está funcionando. Mas mesmo assim, aí você vai me perguntar, tá, mas não é isso que eu não quero aquele nome ali. Eu preciso da minha env que está ali dentro. E justo, faz sentido. Só que a partir de agora, como agora eu tenho certeza, tanto que eu passo o mouse aqui em cima, ó, ele está falando para mim que toda vez quando eu acessar o secret, eu tenho esse next public secret, eu consigo criar uma estratégia agora para ele sempre me retornar a minha env do jeito que eu preciso. E qual é a env do jeito que eu preciso? Eu posso vir aqui, ó, agora, dentro da minha pasta src, porque agora eu vou criar uma função, pensando que a minha aplicação ela vai ter mais envs, só que eu não vou utilizar necessariamente essas envs somente dentro das minhas API, eu quero criar essas envs que ela seja acessível por toda a aplicação, então eu não vou criar uma função dentro da minha pasta API, eu vou criar uma função dentro da minha pasta source. Por quê? Para a minha pasta API ter acesso e para o restante do meu código também ter acesso a ela. Então eu vou vir aqui, ó, dentro do meu src, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar ela de utils. E dentro dela eu vou criar um arquivo novo que ele vai se chamar return-env.ts. E dentro desse arquivo return-env.ts eu vou criar uma função para toda vez que eu passar determinado parâmetro para ele, ele vai me retornar a env que eu preciso. Ficou complexo? Mas espera aí que você vai entender. Então eu vou colocar aqui, ó, export const, ou seja, eu vou criar uma função, exportar ela. Essa minha função vai se chamar return-env, que ela vai, eu vou criar ela no formato arrow function. E por enquanto vai ser assim. Então a todo momento que eu acessar essa minha função, eu quero dar um return aqui. Por enquanto eu vou retornar um chablau aqui, por exemplo. E para ficar mais explícito ainda que eu vou ter que retornar alguma coisa, eu vou colocar aqui $string. Porque eu quero que a minha função retorne um string. Mas por que eu coloco isso daqui, pensando que a gente está utilizando TypeScript? Porque se por acaso eu quisesse retornar um número aqui, por exemplo, o número 10, meu TypeScript já não deixa. E ele vai falar que a minha função, ó, o tipo number não pode ser atribuído ao tipo do string. Por quê? Porque eu estou falando que a minha função vai me retornar uma string, então eu não consigo. Então eu vou colocar aqui que eu vou retornar um chablau. E agora toda vez que eu vim aqui, ó, na minha requisição aqui, por exemplo, para eu não retornar direto ali no return dela, eu vou criar uma const aqui, ó, chamar ela de teste. E eu vou chamar aqui agora o meu return-env. Já importei ali automático. Vou salvar aqui, ó. E toda vez que eu chamar essa função aqui, ó, ele tem que me retornar o teste. Então eu vou colocar aqui, ó, que ele vai me retornar o teste. E vou salvar. Quando eu fizer minha requisição aqui agora no Insomnia, olha o que acontece. Ó, ele está me retornando chablau. Por que ele está me retornando chablau? Porque a minha função aqui, ó, ela está me retornando um chablau. É isso que eu quero. Só que eu quero que ela me retorne a minha env, que é o que eu estou precisando. Porque é isso que eu quero que aconteça. E como que isso vai funcionar? Vai fazer muito mais sentido a partir de agora. Eu quero retornar aqui, ó, toda vez que eu chamar essa minha função, por padrão, eu quero receber um enum, que poderia se chamar qualquer coisa, de batatinha, ou enfim, qualquer nome eu poderia dar ali. E qual é o tipo de informação que eu vou receber aqui, ó? É um env enum. Olha que legal o que vai acontecer aqui, ó. Ele está falando que é um env enum, palavra-chave, identificador inesperado, tal. E o que eu vou fazer aqui, ó? Eu simplesmente, por enquanto, ó, eu só vou retornar isso daqui, ó. Eu vou retornar esse enum, vou colocar um n aqui só para vocês verem isso acontecer, tá? Se eu vim aqui agora, ó, na minha aplicação, tá tudo funcionando, e se eu rodar aqui agora a minha aplicação, ele vai dar um erro aqui para mim. Por quê? Ele deu um erro porque agora, na minha função aqui, ó, eu não estou passando nenhum parâmetro para ela. E qual parâmetro que eu quero passar ali para eu saber se essa informação é o que eu preciso ali, ó?
eu vou colocar aqui, ó, eu vou passar para ela um envenum.secret, que é o que ele vai receber aqui dentro. Ele está recebendo isso daqui. Vou salvar aqui. Se eu vim aqui agora no meu Insomnia, já já ele para esses erros ali, ó. O que ele deu aqui? Ah, é que enum é uma palavra reservada. Eu não posso utilizar enum aqui, ó. Vou chamar ele de data, então. Então, vou chamar ele de data, vou colocar aqui data. Vou salvar aqui, beleza. E quando eu vim aqui agora, ó, eu vou rodar aqui, ó. O que ele está me retornando? Ó, ele está me retornando esse Nest Public Secret. Por que ele está retornando? Porque é exatamente isso que eu estou recebendo aqui, ó. Eu estou recebendo isso via parâmetro e estou retornando isso aqui via parâmetro. E para onde isso está vindo? Está vindo aqui para essa minha função que eu estou chamando, ó. Eu estou chamando essa minha função aqui, aí ele está armazenando esse valor exatamente aqui dentro e está me retornando ele aqui. Então é isso que está acontecendo. Então a gente já caminhou mais um pouquinho. Então agora o que eu quero fazer? Eu quero para toda vez que eu receber uma env aqui, ó, um enum, que eu receber um enum, eu quero retornar o que está dentro da minha env lá. E como que eu faço isso? Aqui então, ó, eu vou retornar de novo falando que eu quero receber uma string, porque é isso que eu quero que a minha função retorne. Só que aqui agora eu vou fazer uma estratégia para eu acessar o dado dessa informação que eu tenho ali nesse momento, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu vou vir aqui, ó, eu vou criar uma const, eu vou chamar ela de key, e eu vou falar que eu quero acessar dentro dela o meu object.key. E dentro desse meu object.key, lembra que quando eu rodo essa função aqui, ele pega o meu objeto, que é o que eu estou recebendo ali, e ele vai extrair a chave para mim, ó. Lembrando que o meu objeto é como se fosse isso daqui, ó. Eu tenho um bigodinho abrindo, eu tenho um name, aí 2 pontos, e aqui eu vou ter um valor. Certo? Quando eu falo que eu estou recebendo aqui um object.key, eu estou acessando exatamente esse valor aqui, ó. Eu estou acessando o valor name, tá? Então, qual que é a minha estratégia aqui nesse momento? Ó, quando eu acessar object.keys, eu quero pegar o object.keys de quem? Eu quero pegar o meu object.keys do meu proxies.env. Porque lembra que o meu proxies.env, ele nada mais é do que um objeto, que eu acesso ele via .notation. Porque lembra que eu coloco lá proxies.env next underline public underline secret. Eu estou acessando essa informação ali, então eu quero acessar ela. Só que aqui eu quero verificar a igualdade. Eu quero verificar as chaves que eu estou fazendo ali, e eu quero verificar a informação com o valor que tem dentro dessa chave. Então, olha que interessante que fica aqui agora, ó. Eu posso simplesmente colocar aqui, ó, em vez da minha run function, eu posso pegar aqui, eu posso até inclusive tirar esse parênteses aqui, ó, para ficar mais fácil. Vou colocar um ponto find, porque quando eu rodo essa função aqui, ó, objects.key, ela me retorna um array, tá? Ela me retorna um array com informações. Eu vou mostrar já já como fica mais claro isso daqui. Eu vou dar um find aqui, e eu vou pegar essa informação nesse momento que ela está trazendo aqui para mim, eu vou chamar ela de key, e eu quero verificar a igualdade dela. Então eu quero ver se a minha key é exatamente igual à minha env, no caso o meu data que eu estou recebendo ali, ó. Dá um ponto e vírgula aqui, e aqui eu vou dar um console log aqui, ó, só para a gente ver isso acontecendo, do meu key. Vou salvar aqui. Eu vou deixar o meu terminal aberto aqui, ó. Vou pegar o meu Insomnia e vou rodar. Ó, beleza, até aí tudo bem. Mas aqui ele me deu o console log aqui, ó, do meu secret, Next Public Secret. Mas por que que isso aconteceu? Se eu vim aqui no meu navegador, para ficar mais claro para vocês, ó, vou colocar o meu terminal aqui na parte de baixo, ó. Vou limpar ele aqui. Pensando assim, ó, se eu tivesse aqui, ó, um objeto, que eu vou chamar ele de const test. Ele vai ser um objeto, que eu tivesse aqui, ó, name, 2 pontos, e chamasse Emerson aqui, e fechasse esse objeto. Então, a partir de agora, toda vez que eu chamasse teste, ele traz para mim aquele resultado, ó, que é aquele objeto que eu acabei de criar lá em cima.
E quando eu chamo isso daqui, ó, eu vou chamar aqui, ó, const array test. Eu vou fazer assim, ó, vou colocar o meu object.keys. E o que eu quero desse objeto.keys? Eu quero colocar o meu teste aqui dentro. Olha o que acontece. Toda vez agora que eu chamar array_test, ó, o que ele me retorna? Ele me retorna um array exatamente com as keys que eu tenho ali, ó, que no caso é isso daqui, ó, é o name. Então ele está me retornando. Tanto que se eu vim aqui agora, ó, por exemplo, eu modificar o nome do meu array lá. Eu vou pegar aqui, ó, const test recebe, ó, name. Eu vou colocar aqui, ó, Emerson, vírgula, e vou colocar aqui, ó, idade. E vou colocar aqui, ó, 38 anos. Eu sei que nesse momento você deve falar assim, nossa, mas esse Saturnino tem uma cara de 18. Eu sei, também acho isso. Mas agora, se eu rodar aqui agora ó, o meu array test, melhor, eu vou chamar, aqui não, porque ele está pegando a informação ali de cima. Eu vou pegar aqui, ó, o meu const array test. Eu vou até apertar para cima aqui, vai ficar mais só. Olha lá, array test. Pegando o teste, eu estou sobrescrevendo aquele valor e toda vez que eu chamar aqui agora o meu array test, olha o que ele vai fazer agora, ó. Vou até subir um pouquinho o terminal aqui, ó. Sobe, aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu criei novamente uma constante que se chama teste, que ele tem uma chave que se chama name e ele tem uma chave que se chama idade. E quando eu faço aqui, ó, array, né, eu criei esse meu array teste aqui, ó, eu coloco objeto.keys, ele me retorna as keys daquele objeto, ó, que é exatamente isso, ó, name e idade. Então é isso que ele está trazendo aqui para mim. E o que eu fiz ali no código foi exatamente isso, ó. Se você verificar aqui, ó, trazer aqui, ó. Eu fiz a mesma coisa, ó, object.keys, só que eu estou pegando o proxies.env. Eu estou pegando essa informação aqui, ó. Que o que é meu proxies.env? Ele nada mais é como se, a grosso modo dizendo, é como se eu tivesse um objeto aqui, ó, com essa informação. Então eu estou pegando naquele momento, mostrando o exemplo ali do terminal, eu estou pegando essa informação aqui. E com isso, vou voltar aqui, e com isso, pegando essa informação aqui, eu estou rodando um find. O que é um find? Ele vai pesquisar essa informação para ver se encontra alguma coisa ali. Lembrando que o find ele só funciona em cima de um array, tá? Então ele vai rodar aquele array. Cadê o meu navegador aqui de novo? Deixa eu ver se ele ainda está aqui. Aqui, ó. Ó, o que o find vai fazer? Ele vai rodar esse meu array. É como se eu colocasse aqui, ó, array.test.find. E eu vou rodar aqui, ó, ele vai me trazer alguma informação. E dentro dessa minha informação aqui, ó, eu vou colocar como CRR. Opa. Por favor, CRR, isso. Eu vou colocar CRR e eu consigo fazer um matcher aqui, eu consigo trazer alguma informação. Então eu posso fazer assim, ó, se o meu CRR for exatamente igual a, eu vou colocar aqui, ó, idade. O que ele me traz aqui, ó, lá, ele já está até mostrando ali para mim o que ele trouxe aqui embaixo, ó, mas eu vou guardar isso aqui dentro de uma constante. Eu vou colocar aqui, ó, const test2. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Opa. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou fazendo um map aqui, estou fazendo um filter exatamente aqui, ó, neste meu array teste, onde se na iteração do meu array ele encontrar alguma coisa que for igual idade, ele me retorna. Tanto que agora, se eu rodar aqui, ó, teste2, que é a variável que eu tenho ali, ó, olha o que ele me retorna. Ele me retorna idade. Por que ele me retorna idade? Porque na segunda vez que ele passou aqui no meu array, ele encontrou idade, ele deu o match aqui em idade, o meu find, o que ele faz? Ele retorna o que ele deu o match lá. E o que ele deu o match? No teste 2. Então ele vai me trazer essa informação, que é exatamente o que eu estou fazendo nesse momento aqui, ó. Então eu estou indo no meu process.env, fazendo o meu find,
Quando o meu find encontrar alguma coisa que for aqui, que é o meu objeto que está vendo no meu process.env, ele criou um array com as informações que está lá, e ele for exatamente igual ao data, que é o que eu estou recebendo aqui no meu parâmetro, ele vai me retornar alguma coisa. O que é essa coisa que ele vai me retornar? Eu posso vir aqui dentro agora e simplesmente fazer uma verificação. Eu posso fazer um if aqui, ó. Vou fazer if. Eu vou falar assim, ó, se por acaso não existir aqui, ou seja, se ele não encontrar alguma informação lá, no meu process.env, eu vou retornar aqui, ó, uma string, simplesmente falando que eu não consegui encontrar. Então eu vou colocar aqui, ó, env not found. Então não consegui encontrar essa informação. Mas caso contrário, se ele consiga encontrar alguma coisa, ou seja, se ele tem algum valor aqui, eu vou acessar essa informação, que vai ser como? Process.env. Lembrando que eu posso acessar isso aqui de alguma forma. E eu vou acessar assim. Então ele vai me retornar essa informação, ele vai me trazer isso de volta. Por que eu fiz isso, Saturnino? Ficou confuso. Se eu vim aqui, ó, no meu console de novo, ó, se eu, por exemplo, criar aqui novamente, ó, uma const, que vai se chamar Emerson, vou criar uma variável com o meu nome, que for um objeto, que ela tiver aqui, por exemplo, ó, idade, e eu vou colocar aqui, ó, 38, pronto, eu criei um objeto que tem uma chave idade que tem um valor de 38. Se eu rodar aqui, por exemplo, o Emerson, ele me retorna o objeto, que é o que eu acabei de criar ali em cima. Mas se eu colocar aqui, ó, Emerson.idade, ele me retorna só o 38. Por quê? Porque eu estou acessando essa chave idade aqui. Mas existe uma outra forma que eu posso acessar ali também. Eu posso colocar aqui, ó, Emerson, posso abrir o meu sinal aqui de colchetes e colocar aqui uma string aqui dentro, ó. Que quando eu acessar aqui, ó, eu tenho exatamente o mesmo resultado que eu estou tendo aqui, ó. Eu tenho Emerson.idade, eu tenho o resultado 38, e se eu acessar dessa forma aqui, ó, Emerson entre colchete idade, eu tenho esse mesmo retorno aqui de 38. Então, das duas formas, eu obtenho o mesmo resultado. Então, pensando nisso, o que eu faço aqui? Ó? Qual a estratégia que eu tenho? Aqui dentro eu estou acessando meu process.env, que nada mais é do que um objeto, como mostrei ali para vocês, acessando a minha chave key. Entendeu? Acessando a minha chave key. Só que o meu TypeScript está reclamando aqui para mim, falando que, ó, essa key que você está tentando passar aqui para mim, em algum momento pode ser que ela seja um undefined. E eu não quero que isso seja um undefined. Por quê? Porque não vai dar certo, aí não vai rolar. Aí o que eu posso fazer aqui para resolver isso? Ó, eu sei que aqui em cima no meu if, eu estou falando que se eu não tiver, então ele vai me retornar isso daqui, uma env not found. Ou seja, se ele vir para a linha de baixo, eu tenho plena certeza que ele encontrou alguma coisa. Então, se eu tenho plena certeza que ele encontrou alguma coisa, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e colocar que ele é uma string. Eu estou afirmando para o meu código que se ele acessar, se ele sair nessa linha 8 aqui, eu tenho certeza absolutamente que dentro ele tem uma string. Então aqui eu resolvo o meu problema. Tanto que agora, se eu vim aqui, ó, no meu hello, e vim aqui, ó, se eu quiser acessar a minha env secret, ele vai conseguir, ele vai me jogar aqui dentro desse teste, e com essa informação aqui dentro do teste eu consigo printar ela aqui na minha tela, ou seja, trazer ela no retorno do meu endpoint. Então se eu vim aqui agora, eu vou acessar aqui, eu vou dar um send, e olha o que ele me trouxe aqui agora, ó. Ele me trouxe exatamente o que tem na minha variável de ambiente. Então, com isso, eu acabei de deixar o meu código dinâmico, eu não tenho mais problema com isso, e eu estou conseguindo exatamente acessar a minha informação aqui. Tanto que se eu vim aqui agora e alterar essa informação aqui, ó, tem até um site que eu gosto de criar password com ele, que é para criar passwords difíceis, que é esse daqui que eu vou deixar na descrição do vídeo também. Se eu vim aqui, ó, eu vou gerar um password de 50 caracteres, para ficar bem tenso de alguém descobrir mesmo. E eu vou falar que ele tem que ter letra maiúscula, minúscula, números e símbolos. Ele gerou uma senha aqui para mim, ó. Eu vou clicar algumas vezes aqui para ele gerar aleatoriamente. Vou pegar essa daqui, ó. Vou copiar. Olha lá, senha copiada, posso fechar aqui.
Vou vir aqui no meu código aqui agora, eu vou colocar aqui, essa é a minha senha. E até bom que aconteceu isso, ó, se por acaso ele colocar uma hashtag no meio da tua senha, ele, por algum motivo, ele pode bugar aqui. Então eu vou tirar essa minha hashtag aqui, eu vou colocar qualquer outra coisa, vou colocar um e-comercial aqui, ó. Então agora eu tenho uma senha aqui, ó. Então essa senha, ela está somente na minha env, no meu arquivo de variável, de env local aqui. Eu vou fechar isso daqui agora, vou parar o meu projeto, lembrando que toda vez que eu manipule alguma variável de ambiente eu tenho que fechar, abrir o projeto de novo. Vou clicar aqui agora, ó, eu vou dar um Enter, ele vai executar meu projeto de novo. Beleza? E se eu vir aqui agora, ó, no meu Insomnia, e tentar fazer um send aqui de novo, olha o que ele me retorna. Ele retornou a senha ali para mim. Então agora eu consigo criar qualquer tipo de variável de ambiente aqui, tanto que se eu vir aqui no meu código agora, ó, e criar uma env nova aqui, ó, vou colocar aqui, ó, next, underline, public, underline, Xablau. Vou colocar aqui, ó, como nova string teste. Vou salvar ele aqui, beleza. Vou parar a minha aplicação, rodar de novo porque eu manipulei uma env. E aqui dentro agora, eu vou lá no meu arquivo de enum. Cadê aqui? Cadê meus enum? Aqui, ó, environment. E vou vir aqui agora, eu vou falar que eu tenho um novo Xablau aqui. E aqui dentro eu vou falar que esse meu Xablau é essa minha env aqui, ó, especificamente. E se eu vim aqui no meu endpoint agora, hello, e agora eu vim aqui, ó, eu consigo acessar com dot notation, ó, eu tenho o secret e o Xablau. Se eu vim aqui agora de escolher o Xablau, salvar, vim aqui agora no meu Insomnia e rodar de novo o hello, ó o que ele me traz. Ele me traz agora 9 strings de teste. E se eu voltar ali de novo para secret, sem problema nenhum, porque eu simplesmente rodo aqui, ele me traz a minha senha. Então agora a gente criou de uma forma dinâmica como a gente acessa as nossas envs, o nosso arquivo env.local. Se ficou complexo para você, não vou voltar explicando de novo. Por quê? Porque a gente já tem isso tudo explicado agora desse momento para trás. Volta o vídeo, reveja, porque isso faz muito sentido. Por que eu fiz tudo isso? Porque agora a gente vai criar uma autenticação JWT. E a autenticação JWT, ela precisa de um secret, ela precisa de uma senha para que ela seja criada. Que quem vai ter essa senha é somente o servidor, é o servidor que tem acesso a isso. Porque com essa senha você consegue autenticar o teu token, consegue ver a validade dele para saber se o teu token é válido ou não, tá? Então por isso que a gente precisava de um secret, por isso que a gente deu esse rolê todo para criar um enum, para que a gente criasse as nossas variáveis de ambiente para a gente conseguisse acessar, tá? Então é por isso que a gente criou isso, tá? Então como que vai funcionar aqui agora? A gente vai começar agora a fazer a manipulação desses dados. A gente vai começar aqui, ó, eu vou modificar esse meu hello aqui, ó, vou colocar um nome mais sugestivo pelo que a gente quer. Vou chamar ele de authentication. Opa, tá em caixa alta, deixa eu abaixar aqui. Authentication. Então ele vai chamar isso aqui agora. Se eu tentar bater nesse endpoint agora no meu Insomnia, ele vai dar que ele não encontrou. Óbvio, porque eu mudei o nome dele aqui. E por enquanto é isso. Para que a gente consiga criar um token, vou parar aqui no servidor, a gente precisa instalar algumas dependências aqui, ó. Quais são? Eu vou instalar aqui o yarn add JSON Web Token, exatamente essa daqui, ó. Eu vou instalar ela para que a gente consiga criar um token no projeto. Beleza. E eu vou instalar, além dela, eu vou instalar as tipagens desse JSON Web Token, porque a gente vai utilizar ela também, que a gente está utilizando TypeScript. Se você estiver fazendo o projeto em JavaScript, isso funciona também para o React, para outras linguagens de JavaScript para você utilizar, então você não precisaria instalar tipagem, mas como a gente está em TypeScript, a gente precisa, tá? Então, instalou. Se a gente vem aqui no nosso package.json, você vai ver que a gente tem aqui agora
o nosso JSON Web Token aqui, ó. A gente tem o JSON Web Token aqui e tem as tipagens dele aqui também. Aqui, ó, exatamente aqui na linha 18, ó, JSON Web Token, tá? Então, tudo ok. E para a gente fazer isso acontecer, eu particularmente gosto muito de trabalhar com classe. Eu acho que fica muito organizado o código quando você trabalha com classe. Ó, trabalha com classe. Ó que bonitinho. O que eu vou fazer aqui, ó? Dentro da minha pasta de API, para ficar mais bonitinho falando, eu vou criar uma nova pasta aqui, que eu vou chamar ela de Services. Beleza? Chamada de Service. E aqui dentro dela, eu vou criar um novo arquivo, que eu vou chamar ele, para não ficar confuso os nomes, eu vou até mudar o nome de autenticação do Authentication ali embaixo. Eu vou chamar esse de Authentication.ts, sem nada. E esse daqui eu vou mudar o nome dele, eu vou chamar ele de Login. Né? Beleza, chamar de Login. E aqui dentro do meu Authentication eu vou criar uma classe, que eu vou chamar ela de Auth-Service, que dentro dessa classe aqui eu vou criar todas as funções para a gente acessar para fazer essas autenticações, para que faça total sentido para a gente, beleza? Então vamos lá. Vou exportar ela aqui embaixo já. Export default. Meu Auth-Service. Beleza. Então está exportando ali. E aqui dentro eu vou criar um métodozinho que eu vou chamar ele de Token Generate. Ah, que nome bonito. Beleza. Essa vai ser a minha classe, que ela vai criar um token. Que toda vez que eu chamar essa minha classe, eu quero que ela me retorne um token. Simples assim. É isso que eu quero que aconteça. Aí, então, dentro da minha classe, dentro da minha rota de login aqui agora, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou excluir essa linha aqui, porque a gente não vai utilizar ela aqui, foi só para exemplificar para vocês. Aqui dentro eu vou instanciar uma nova classe, então eu vou chamar ela de const, eu vou chamar ela de auth, que ela vai ser do meu auth service. Então toda vez que eu vou instanciar uma classe, ela tem que vir com a palavra reservada new na frente, auth service. Ponto e vírgula, e aqui embaixo eu vou criar uma concha aqui de teste só pra gente ver, ó. Que ela vai ser o meu auth. Agora, como eu criei uma classe e o meu método lá dentro ele é público, toda vez que eu crio algum método dentro de uma classe, eu não coloco o tipo de acesso que eu vou ter a ele automaticamente ele vira um método public. Eu poderia simplesmente aqui, ó, colocar um public para ficar mais evidente ainda. Eu vou até deixar o public aqui para ficar evidente. Eu vou vir aqui, quando eu acesso ponto, eu consigo acessar aquele meu método lá dentro da minha classe, que é o meu token generate. E aqui agora, dentro da minha requisição, eu quero retornar esse meu teste ali, ó. Tá até funcionando aqui. Se eu vir no meu Insomnia agora, eu vou mudar o meu hello aqui para login e vou executar, olha o que ele me retorna. Ah, ele não conectou no servidor porque eu não coloquei ele para rodar, né? Aí fica meio impossível acessar. Então tá aqui, ó, yarn dev, tá rodando. Vou vir aqui agora e vou acessar. Olha o que ele me retorna, um token. Por que ele me retorna esse token aqui, ó? Porque no meu código eu estou acessando, eu estou instanciando uma classe nova. Dentro dessa minha instância de classe, ela tem um método que se chama tokenGenerate, que nada mais é que ele me retorna exatamente isso daqui, ó, que ele me retorna uma string que chama token. Só que não é isso que eu quero. Quero retornar exatamente um token mesmo. Para isso acontecer, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar que o meu método aqui, ó, eu quero receber um data info, que vai ser as informações que eu quero criar um token para isso. E qual o tipo desse data info que vai vir aqui para mim? Como eu estou trabalhando com TypeScript, eu tenho a opção de passar um generic aqui para ele, que é uma tipagem genérica, porque eu posso receber qualquer tipo de informação ali. Porque esse método meu de token generate aqui, eu quero que ele funcione para qualquer tipo de informação. Então, por exemplo, se eu quiser passar uma string, eu quero que ele gere um token com uma string.
Se eu quiser passar um número, eu quero que ele gere um token com um número. Se eu quiser passar, enfim, qualquer informação aqui. E para isso acontecer, no TypeScript eu consigo passar um generic, que é simplesmente colocar uma letra, aqui, ó, no caso eu vou usar o T, dentro desse sinal de maior e menor aberto aqui. E eu vou falar que o tipo desse meu data info aqui, ó, vai ser esse cara aqui, ó, vai ser o tipo genérico que eu estou passando ali. Tanto que se eu vir aqui agora, ó, e colocar aqui, ó, que eu quero que o meu data token, data info, desculpa, que ele me retorne nessa função, ele vai retornar isso aqui para mim. Só que ele vai me dar um erro aqui, ó, falando que eu preciso passar alguma informação aqui para ele, ó. Eu estou falando que eu preciso passar uma informação aqui, só que por enquanto não está chegando nada. E o que eu vou passar ali, ó? Eu vou passar um name e vou chamar aqui, ó, de Emerson, para a gente ver acontecendo. Beleza. E aqui agora eu posso passar uma tipagem para ela, para ficar genérico aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, type. Eu vou chamar ele de auth_props. Que dentro desse auth_props, o que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter um name, que vai ser uma string. Então é isso que eu vou passar para lá. Opa, aqui não é 2 pontos não, é igual, fiz errado. Aqui, ó. Faltou igual aqui e aqui é 2 pontos. Estou confundindo com interface. Então beleza. Ó, o que eu estou fazendo? Estou criando essa tipagem aqui para mim. E eu quero passar ela aqui para esse cara aqui, ó. Da mesma forma, eu quero passar ela para cá. Por que eu estou falando? O que esse cara tem que receber lá é esse nome Emerson aqui, ó. Tanto que se eu colocar um 10 aqui, por exemplo, ou qualquer número, ele vai falar que não vai funcionar. Falei 10 e coloquei ao contrário. Ele não vai funcionar, porque ele vai falar aqui para mim, ó. Você está tentando passar um número, só que eu estou falando que eu quero receber uma string. Então não rola, não é isso que vai acontecer. Então aqui eu tenho que passar uma string aqui também, ó. Então ele vai funcionar. Beleza. Tanto que agora, se eu vir aqui no meu Insomnia e rodar aqui agora, olha o que ele me retorna. Ele me retornou name. Mas por que ele retornou name? Porque aqui embaixo eu estou falando que ele tem que retornar um name, ó. Eu vou colocar simplesmente para ele me retornar tudo que tiver dentro do meu teste ali, ó. Que vai ficar mais visível de ver, ó. Então se eu vir aqui agora, olha lá. O que ele está me retornando aqui agora? Ele está me retornando um name com a string Emerson. Por que ele me retornou isso? Porque é o que eu estou passando aqui, ó. Eu estou passando um name com uma string Emerson. E por enquanto aqui ainda eu só estou pedindo para ele me retornar isso. Mas a gente quer criar um token para isso acontecer. E para criar um token, eu vou utilizar esse cara aqui, ó, o JWT, que é para a gente criar essa informação de token. Eu vou importar ele aqui, ó, JWT, que ele vem do JSON Web Token, que ele vem daqui, ó. Tá? E esse cara aqui, ó, o JWT, ele tem um cara aqui dentro dele que se chama signin, que é uma função. Beleza? Então esse cara aqui, ele me retorna uma função. Só que se eu passar o mouse aqui em cima dele, ele vai falar que ele espera receber 3 parâmetros. Quais são esses 3 parâmetros que ele espera receber? Ó? Ele espera receber um payload, que pode ser ó, uma string, um objeto, um buffer, ou seja, ele espera receber um secret, que é uma chave privada, que aí você começa a entender por que eu coloquei uma chave, uma senha ali dentro da nossa variável de ambiente. E ele espera receber um options aqui também, que vai fazer mais sentido. Ou seja, eu posso passar 3 parâmetros aqui para ele. Eu vou passar um objeto, um outro objeto e um outro objeto. Aí ele vai parar de reclamar. Por quê? Porque eu estou passando esses 3 parâmetros para ele. Beleza, objeto não. Isso aqui na verdade é uma string, que é o do meio. Porque é uma chave, né? E lembrando que a nossa chave é uma string. Então, beleza. E o que eu vou passar para criar esse token? Eu quero passar esse cara aqui, ó. Eu vou criar uma chave aqui, ó, que vai se chamar token info. E eu vou passar exatamente, eu vou passar exatamente esse cara que eu vou receber por parâmetro aqui, ó. Olha lá, que vai ser o meu token info. E aqui agora eu quero passar uma string que vai ser o meu secret. Então olha como faz mais sentido aqui agora, as coisas começam a se encaixar.
Se eu vim aqui no meu env.local, se eu pegasse essa informação aqui, ó, e passasse ela aqui, olha o que aconteceria. Todo mundo que acessasse o meu código estaria vendo isso. Estaria vendo a minha senha aqui, o meu segredo do meu token. E não é isso que eu quero. Lembrando que agora a gente tem aquela estratégia lá das env, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso vir dar um return env, que é uma função, que dentro dela eu vou passar o meu env enum, que é aquele enum que eu criei lá, e eu quero pegar aqui o secret. Lembra que agora quando eu acesso assim, consigo acessar o secret da minha aplicação, lá do meu arquivo de env.local? Então nesse momento aqui, agora eu tenho uma string aqui dentro, que é a senha. E aqui dentro desse último parâmetro, eu posso configurar o tempo que eu quero que dure o meu token, o tempo de validade dele. Que eu posso colocar aqui, ó, esse expires in, que simplesmente aqui dentro eu falo a validade do meu token. No caso aqui eu vou colocar ele como 24 horas, 24H. E beleza. Então aqui eu tenho um token já criado. E para a gente ver isso acontecendo, eu vou colocar aqui, ó, const, eu vou armazenar tudo isso dentro de uma constante aqui, que eu vou chamar ela de token. Aqui, ó, então eu tenho agora, dentro dessa minha constante aqui, o token, e se eu vir aqui agora, eu retorno ele aqui embaixo. Vou salvar ele aqui, ó, então ele está me retornando aqui uma string, só que aqui, ó, ele vai falar aqui que está dando problema, ó, porque aqui agora eu não tenho mais um objeto ali. Ou seja, o meu token ele é uma string. Lembra que ele é no formato string? Então o que eu vou responder aqui? Ó? O que eu vou dar como response aqui para ele? Ó? Eu vou chamar isso daqui ó, de token, para ficar mais explícito. E aqui ó, eu vou colocar que eu vou ter uma informação, vou chamar ela de token. Ó, fica mais claro ainda, utilizando o shorthand aqui. Ó. Toda vez que eu tenho uma informação e eu passo ela dentro do objeto, ele cria uma chave com aquele nome que eu estou passando e o valor ali na frente. Então eu vou salvar aqui agora. Aqui também está salvo. E agora quando eu rodar o meu Insomnia aqui, ó, o que ele me retorna. Ele criou um token para mim. Olha que legal. Então dentro desse meu token aqui, ó, eu tenho alguma informação. E qual informação que eu tenho nesse momento dentro do meu token? Ó, eu estou vindo aqui no meu login, ó, por enquanto eu estou passando um name que tem um valor de uma string que se chama Emerson. E aqui dentro do meu token generate, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa informação que eu estou recebendo via parâmetro na minha função, estou jogando ela dentro de um cara que se chama token info e estou passando ela aqui dentro. Mas o que é isso? Finalmente, debaixo dos panos, o que é isso daí? Tem um site do JWT, que é o jwt.io, que eu consigo pegar um token e quebrar ele ali para ver a informação que tem dentro dele. Porque lembrando que o token ele não é criptografado. Ele é simplesmente pegou uma informação e codificou de uma forma que fique num token, para ficar menor de acesso. Para não ficar transitando informações entre as requisições ali. E se eu vim aqui agora, eu vou colar esse token que acabou de criar na aplicação aqui, olha o que eu tenho dentro dela. Ó. Eu tenho um token info, tá vendo? Ó, exatamente um token info com um name e a informação desse name, que é exatamente isso que eu tenho no meu código aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó, é exatamente isso que eu estou passando aqui, ó. Estou passando um name com uma string que se chama Emerson. Tanto que se eu fizesse aqui, ó, colocasse canal programador Nômade, vou salvar aqui, e agora eu vier aqui no meu Insomnia novamente e fazer uma nova requisição para esse login, ele gerou um token novo, ó, mudou. Eu vou copiar essa string desse token aqui, vou vir aqui no site, vou novamente colar ele aqui, ó, olha o que ele mostrou aqui para mim, canal programador Nômade. E eu poderia colocar nesse meu token aqui qualquer tipo de informação que faça sentido. Por exemplo, para que eu usaria esse meu token, por exemplo? Como a gente está na rota de autenticação, aqui na rota de login, como que ele poderia funcionar? Ele poderia fazer o fluxo todo de uma autenticação no banco de dados, que a gente vai criar mais para frente, que se por acaso ele encontrar algum usuário, ele me retorna uma informação desse usuário para eu receber como referência. Como que, por exemplo?
Eu poderia ter aqui, ó, por exemplo, um ID, que ele me retornaria, que ele seria, vamos supor, uma string aqui também, vai. E então aqui, ó, ele reclamou porque aqui agora não é mais name, é um ID. E aqui poderia ser um ID do MongoDB, por exemplo. Vamos gerar um ID do MongoDB aqui, ó. Gerar Object ID, que é o que o MongoDB utiliza. Aqui, ó, vou vir aqui, ó, New Object ID, vou copiar ele e vamos supor que depois que ele fez todo o fluxo do meu login, ele encontrou esse usuário, então ele vai trazer como referência o ID desse usuário. Então, toda vez que eu rodar essa requisição, ele fizer a autenticação e ela for bem sucedida, ela me retorna um JWT, que se eu pegar esse JWT aqui e verificar aqui nesse site, ó, eu vou ter aqui, ó, um ID desse usuário. Aí você me pergunta, mas qual a vantagem disso? A vantagem disso é que eu consigo programar a validade do meu token. Então, se eu vim aqui, ó, passar o meu mouse aqui em cima dessa informação, vou até dar um zoom aqui para ver se fica maior. Se eu passar o mouse aqui em cima desse IAT, olha o que ele me retorna, ó. Olha lá, ele está falando que isso foi criado terça-feira, dia 15 de novembro de 2022, às 18h54. Isso foi quando ele foi criado. Olha lá, terça-feira, 15 de novembro, às 18h54. Tanto que é a minha data que eu tenho aqui em cima. Vou botar um setão aqui para vocês verem, ó. E qual que é a data de expiração dele, até quando ele funciona, ó. Ó, ele funciona até dia 16 de novembro, às 18h54. Por que ele funciona até 16 de novembro, às 18h54? Porque se a gente verificar lá no código, a gente colocou essa informação. A gente está falando aqui, ó, que na autenticação, ó, que o meu token ele dura 24 horas. Então, o que acontece? Em alguns sites, você não precisa ficar fazendo login todas as vezes na sua aplicação. O que acontece? Geralmente o token ele é armazenado no navegador da pessoa que está acessando. Para toda vez que eu acessar aquele site de novo, a gente tem alguma estratégia para verificar se esse token existe no navegador da pessoa que está acessando. E se esse token existir, se ele está dentro do prazo de validade, que no caso aqui a gente deixou 24 horas. Que aí o que acontece? Se tiver ok, a pessoa consegue entrar na aplicação sem fazer o login novamente. Sabe aqueles sites que você entra, que às vezes o seu login funciona por um dia, que se você acessar durante aquele dia todo, aquele site você passa pelo login, você cai direto na aplicação, mas se você tentar acessar esse mesmo site no dia seguinte, você precisa fazer o login novamente? É por isso, porque o JWT ele tem autenticação no tempo de 24 horas. Ou até mesmo aqueles sites que o teu login ele vale por, sei lá, um site de banco, por exemplo, fazendo uma analogia. Quando você entra num site de banco, que você faz o login, aparece aquele timerzinho ali em cima. O seu acesso vai durar por mais 10 minutos. Por quê? Porque o token que foi criado ali, ele tem a validade de 10 minutos. Quando acabar aquela validade de 10 minutos, ele te obriga a você fazer um login novamente no site para que você crie uma nova autenticação para você acessar a plataforma. Entendeu? Então é para isso que funciona e é essa a estratégia que a gente acabou de criar aqui. Então o que a gente viu nessa aula de hoje? Sei que ficou um pouquinho mais extenso, mas é porque tinha muitos conceitos que não valia a pena eu picar eles em aulas menores para passar ele para você. Então eu preferi fazer uma aula um pouco maior para que você tenha todos eles de uma vez só. Então o que a gente fez aqui? A gente acessou a API do Next, a gente criou um endpoint do Next, melhor, criou não, ele já vem criado com o Next, mas depois a gente vai estressar melhor como que faz de uma outra forma esses endpoints para que a gente possa bater não da forma post, e sim de uma forma get, a gente possa bater nele de uma forma post, path e assim por diante. A gente aprendeu a criar JWT, entendeu o conceito dele, do que a gente passa para ele criar, do tempo de expiração dele e como que a gente acessa uma variável de ambiente para que a gente possa utilizar ela no nosso código sem que ela fique exposta na aplicação. Então a gente aprendeu tudo isso daí. Então eu espero de verdade que o vídeo tenha feito total sentido para vocês. Se ficou um pouco complexo, eu compreendo, sabe, tranquilamente, porque esse é um assunto que não é fácil de você entender assistindo uma vez só. Então te convido você a assistir esse vídeo de novo, pausa, coloca, vai pausando ele, vai colocando o seu código ali do lado, vai tentando fazer, vai entendendo o que faz de uma forma errada para você entender o erro que está dando, para você entender realmente o que está acontecendo. E outra coisa, minhas redes sociais estão aqui no vídeo e já peço para você que não se inscreveu, essa foi uma
Eu ia falar de uma puta aula legal, eu já falei puta aula legal. Foi uma aula super legal, então peço se você gostou, se fez sentido para você, se inscreva no canal, ou pelo menos dê um joinha, e se for legal, compartilhe com mais pessoas. Se você está aqui, você está evoluindo na sua carreira de programador, isso faz muito sentido. Então mande para mais alguém que faça sentido também. Se você está num grupo de estudo, mande para as pessoas. Se você é da Tribe aí, ó, que está aqui no vídeo, sou seu professor nessa aula, lembra que eu falei? É RTL essa semana. Compartilhe com as pessoas da sua turma para aprender, para entender como que funciona algumas coisas, para dar aquele passo a mais na evolução de vocês na programação. Então, conto com vocês. Até o próximo vídeo. Já deixo spoiler aqui que no próximo vídeo a gente vai configurar o Axios para a gente fazer essas requisições não pelo Insomnia. Então, a gente já vai integrar isso na aplicação de como que a gente faz essa conexão, como que a gente faz uma requisição e traz a resposta utilizando o Axios, não mais o Fetch, porque o Axios traz algumas vantagens para a gente. Então, eu vou mostrar tudo isso bem baby steps, que é o nosso passo a passo, para você ver como que funciona, beleza? Então é isso aí. Obrigado por esse vídeo, curta, compartilha, manda pra galera e te espero no nosso próximo vídeo. Até mais!